Desenvolvimento embrionário humano, parte 2. O disco trilaminar. Para entender sobre o disco trilaminar, precisamos lembrar como acabamos no disco bilaminar. No final da segunda semana, aquela mórula que tínhamos formada de blastômeros, ela passou a apresentar um acúmulo de fluidos entre os blastômeros. Esse acúmulo de fluidos permitiu que ela se organizasse um pouco melhor. E ela se organiza em forma de cavidade, em forma de uma estrutura oca. Essa estrutura oca é o que chamamos de cavidade blastocística. E o embrião que possui essa cavidade é chamado de blástula ou de blastocisto. Quando o blastocisto surge, ele divide os blastômeros em dois tipos de células, os trofoblastos e os embrioblastos. Os trofoblastos vão formar a parede dessa estrutura oca que temos, enquanto os embrioblastos vão se acumular em uma região e vão originar os epiblastos e os hipoblastos depois que eles amadurecerem, o que é mais estudado na terceira semana, mas já podemos resumir que o epiblasto é a parte ventral do embrião e o hipoblasto é a parte posterior. Nesse momento que temos o blastocisto, a zona pelúcida, que antes ela protegia o ovócito de ser fecundado por espermatozoides defeituosos ou por mais de um espermatozoide ao mesmo tempo, ela agora vai se degradando para permitir que o blastocisto cresça e possa crescer cada vez mais. Para que esse crescimento ocorra, ele vai precisar de muita energia. Entenda que até agora o que supria o blastocisto eram os fluidos uterinos, mas agora que ele vai crescer a cada vez mais, a demanda energética dele também vai aumentar exponencialmente. Para suprir essa demanda energética, ele precisa se fixar no endométrio. E para se fixar no endométrio, os trofoblastos se dividirem em sincício trofoblasto e citotrofoblasto. O sincício trofoblasto vai liberar o HCG, que vai estimular o corpo lúteo a produzir mais progesterona. Produzindo mais progesterona, é que o corpo da mãe vai ser capaz de reconhecer o embrião não como corpo estranho, mas agora como filho. Ou seja, é por meio do sincício trofoblasto que o blastocisto é capaz de se fixar no endométrio e começar a adentrar. O sincício trofoblasto vai se expandir para dentro do endométrio, buscando cavidades vasculares, buscando vasos sanguíneos. No final da segunda semana, o embrião já está fixo e unido ao endométrio. Essa união das células do bebê e por cima as células da mãe é o que chamamos de disco bilaminar. Perceba as duas lâminas da célula que protegem o embrião. Perceba que agora o embrião já está fixo no endométrio e assim a necessidade energética que ele tinha agora vai vir da corrente sanguínea da mãe. A partir de agora, diversas estruturas vão poder crescer e se tornar cada vez mais complexa. E é aí que nós entramos na terceira semana, onde surge o disco trilaminar. O ponto-chave da terceira semana é a gastrulação. A gastrulação é o momento que a blástula se rearranja para formar os três tecidos embrionários primários, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. E como ocorre a concepção desses três tecidos? Durante o processo da gastrulação, eu vou precisar que você lembre dos dois tecidos que surgiram do embrioblasto lá na segunda semana, o epiblasto e o hipoblasto. Pense nesses dois tecidos como crescendo opostos um ao outro, mas que continuam colados. Na parte ventral, o epiblasto, especialmente na sua região caudal, surge um sulco, uma ravina, ou um rastro, melhor dizendo, e esse rastro se chama linha primitiva. Ele começa na região caudal da borda do epiblasto e vai se alongando até terminar mais ou menos no meio em um furo. Esse furo, essa bifurcação, é chamada a fosseta primitiva, e ao redor dela é uma pequena elevação, que é chamada de nó primitivo. Da linha primitiva é que vão surgir evaginações que vão invadir o tecido do hipoblasto. Essas evaginações vão primeiro formar um certo bastão, um certo pilar. Esse bastão é a notocorda. E junto da notocorda vai ser gerado o endoderma e o mesoderma. Peraí, faltou o ectoderma, né? O ectoderma vai ser originado do epiblasto. O endoderma vai produzir todos os seus órgãos internos. O mesoderma vai produzir o sistema muscular e esquelético com o qual conhecemos. E o ectoderma vai gerar todo o tecido da nossa pele e, curiosamente, os tecidos do sistema neurológico. A mesoderme se divide em lateral, que forma o tecido conjuntivo e a musculatura das vísceras e do pericárdio. A mesoderme intermediária vai formar o sistema urogenital e a mesoderme paraxial vai formar praticamente todo o resto que a mesoderme faz. Ou seja, a musculatura da cabeça, do tronco, dos membros, todo o esqueleto, exceto o esqueleto do crânio, e até o tecido conjuntivo e as camadas mais internas da pele.
Que outra importância serve a notocorda? Então, já sabemos que a notocorda é esse bastão de células oriundo da evaginação da linha primitiva. Ela vai servir para definir o eixo longitudinal do embrião. Ela vai conferir uma certa rigidez no começo do seu desenvolvimento. E é a notocorda que vai dar o molde para a formação do sistema nervoso. Ela não vai produzir o sistema nervoso, mas vai moldar o espaço para que ele seja feito. A notocorda também, ela amadurece para formar o núcleo pulposo, que é a parte mais interna da coluna vertebral. Caso o embrião já tenha formado todos esses propósitos, já tenha cumprido todos os propósitos, já tenha feito todas essas etapas, mas ainda haja resquício da notocorda, então pode ocorrer o surgimento do que chamamos de cordomas. São teratomas, são tumores na região próxima à coluna vertebral que derivam da não degradação da notocorda. Os teratomas que ficam mais próximos à coluna vertebral são chamados de cordomas, e os teratomas que se produzem na região sacral do embrião são chamados de teratoma sacrocígeo. Eles têm diferenças, mas os dois originam da notocorda, e o que vale ser mencionado sobre o teratoma sacrocígeo é que ele é formado de células pluripotentes, ou seja, origina diversos tecidos do corpo, e dentro desse tumor você pode encontrar desde dentes, como cabelo, e seja o que for. E o teratoma sacrocígeo, ele pode ser tanto benigno como maligno, enquanto os cordomas, eles geralmente são benignos, mas por serem invasivos e crescerem em regiões inconvenientes, próximo da coluna vertebral, eles podem causar uma série de desconfortos ao paciente. Nenhum tumor é comum, mas o teratoma sacrocígeo, vale mencionar, que está entre os tumores mais comuns registrados, acontecendo uma vez a cada 35 mil nascimentos. Voltando para o tema da mesoderma, vale mencionar os somitos e o alantoide, duas estruturas oriundas do mesoderma. Os somitos, eles são segmentos do mesoderma paraxial, que vão gerar o que chamamos de a coluna vertebral, vão gerar componentes do esqueleto axial. Já o alantoide, ele surge a partir da mesoderma extraembrionária e surge na terceira semana como uma evaginação da vesícula umbilical. É ele que vai ser um dos responsáveis para gerar o cordão umbilical. Enquanto o embrião não possui medula para produzir o próprio sangue, é o alantoide que vai realizar essa função. Ou seja, o alantoide ele tem papel como realizador da hematopoiese, na formação do embrião. Para finalizar, a neurulação. A neurulação é o processo de formação do sistema nervoso dentro do embrião. No final da terceira semana, o sistema nervoso é um dos primeiros a se formar, perdendo a corrida somente para o sistema cardiovascular, que com 28 dias, com 7 semanas de gestação, já começa a ser formado. Mas é a neurulação, como acontece? Inicialmente, a notocorda ela induz a formação de uma placa neural. Essa placa ela forma um sulco no seu meio, e as bordas da superfície desse sulco se ligam, deixando o que era um sulco, uma ravina, agora mais com formato de túnel. Esse túnel, ou melhor, tubo, vai ser chamado de tubo neural, que dará origem à parte neurológica da coluna vertebral. Mas e a parte de cima, que ficou acima do túnel, não era uma placa neural? Essas cristas que sobraram, entre aspas, porque não sobraram, formarão todo o resto do sistema nervoso periférico, que percorre os mais diversos membros do corpo. Note que qualquer falha no processo de neurulação pode infelizmente gerar anomalias no sistema nervoso do infante, assim como é na organogênese dos mais diversos tipos de sistemas do corpo. Também no final da terceira semana, temos os primeiros indícios da formação do sistema cardiovascular. Ele é o primeiro sistema a se formar. As células precursoras do sistema cardiovascular são chamadas de angioblastos, e elas vão se aglomerando em ilhas em todo o corpo do embrião por onde o sangue vai passar. Esse processo é chamado de vasculogênese, que é a formação dos vasos maiores, como a aorta, por exemplo. A ramificação desses vasos em vasos menores recebe o nome de angiogênese. E assim acaba o vídeo. Me siga no Instagram. Valeu!